Eu acho que já dá pra afirmar com bastante certeza que a gente tá vivendo meio que um hype de X-Men, né? Hype esse que com certeza não é nada natural, foi uma parada meio que implantada pela Disney, desde a compra da Fox até eles começarem a trabalhar os X-Men nos filmes e depois agora na série X-Men 97. Estamos vivendo um hype de X-Men inegável. E eu quero contribuir um pouquinho com esse hype, dar um pouquinho dos meus 2 centavos aí pra vocês. E nesse vídeo, eu quero contar não só a minha história com essa franquia de filmes, né? Falando especificamente da franquia de filmes X-Men. E também eu quero, enquanto conto essa história, eu quero fazer também uma tier list falando um pouquinho e ranqueando todos os filmes dessa franquia com a qual eu cresci e sou apaixonado. Principalmente aí pelo personagem do Hugh Jackman, né? Do Wolverine do Hugh Jackman, que vai ser o tema da minha próxima tatuagem e é um dos meus grandes heróis da infância, continua sendo ainda hoje. E com o advento de Deadpool e Wolverine, que vai basicamente coroar esse hype dos X-Men que tá vindo aí, não teria como eu não estar ansioso tanto pra ver esse filme quanto pra falar sobre isso com vocês. Então essa é a minha tier list com todos os filmes dos X-Men da Fox lançados entre 2000 e 2020, ali com Novos Mutantes foi o último, né? Então, senta aí e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes da gente começar, obviamente você vai se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, vai deixar o seu likezinho nesse vídeo, vai deixar o seu comentário, porque as interações hoje em dia são a forma mais interessante do YouTube perceber que ele pode mandar esse vídeo pra galera, então ajude a divulgar esse vídeo. Deixe seu comentário, deixe like no comentário, deixe seu like no vídeo em si, enfim, interaja com o conteúdo, isso me ajuda demais. Mas enfim, como eu tava contando pra vocês, o meu contato inicial com X-Men, ele não foi exatamente com os filmes da Fox. Eu me lembro de um dia em que o meu pai trouxe da locadora uma compilação de episódios da série animada de 92 chamada A Lenda de Wolverine. Foi aí, né, que eu me apaixonei pelo Wolverine como personagem, aquele uniforme maravilhoso, aquelas garras, aquilo me pegou de primeira e, assim, os episódios que tinha naquela compilação eram os episódios da Lady Lethal, né, aí tinha o episódio que adaptava Eu Wolverine, lá do Frank Miller, aquele episódio do Japão. Tinha outros episódios que não tinha nada a ver, por exemplo, tava lá na mesma compilação o episódio do Noturno, o que não tem nada muito a ver com Wolverine, embora que o Wolverine é um personagem central daquele episódio, mas era um episódio do Noturno, não era do Wolverine. Mas enfim, naquele momento eu também conheci o Noturno, que veio a ser meu segundo X-Men favorito de todos os tempos, obviamente atrás do Wolverine. Mas enfim, vamos falar dos filmes em si, né? O choque de ver um filme dos X-Men pela primeira vez me marcou demais, porque não foi uma distância muito grande de tempo para que meu pai voltasse da mesma locadora com X-Men, filme de 2000. Eu acho que eu não vi esse filme em 2000, afinal 2000 eu tinha 3 para 4 anos, eu acredito que isso já era 2003, 2004, então a gente já tinha o advento do segundo filme também, e eu iria vê-lo em pouquíssimo tempo nessa linha do tempo aí. Mas vamos migrar diretamente para a nossa tier list, e aqui a gente vê justamente toda a sequência cronológica desses filmes, e também as nossas camadas, que eu quero explicar pra vocês justamente o que camada significa o quê, embora que é meio que autoexplicativo, mas a gente gosta de dar nomes aí a essas camadas, vamos entender o que cada uma delas quer dizer. Inclusive, antes que eu me esqueça, deixa eu agradecer aqui ao meu querido Juan Ribeiro por ter me ajudado a dar nome a essas tiers aqui, eu não tenho lá muita criatividade pra isso, e o Juan é um grande conhecedor do universo X-Men, me deu aí essas dicas de easter eggs pra colocar aqui nas tiers. Valeu, Juan, querido, muito obrigado. No próximo vídeo de X-Men quero você aqui, hein? Primeiro, Ameaça Nível Ômega. Ameaça Nível Ômega, o próprio nome já diz, é uma brincadeira ali com o episódio 5 de X-Men 97, em que os sentinelas estão sempre categorizando os mutantes e falando sobre eles enquanto estão atacando os próprios, e nisso eles fazem referência ao sistema de classificação mutante que tem as classes Ômega, Alpha, Beta, Gama, Delta e Epsilon, em que obviamente o nível Ômega é o mais alto e tem aí mutantes como Magneto e Jean Grey. Melhor no que faz, que é uma referência ali ao bordão clássico do Wolverine, ele tá um pouco abaixo do que seriam os melhores dentre todos esses filmes. Tem fator X, é a mesma coisa que dizer, esse aqui é um mutante, mas não necessariamente é um mutante com muitos poderes. Você pode ser um mutante porque você tem heterocromia, que nem tem uma piada sobre isso em X-Men Primeira Classe. Você pode ter heterocromia, é uma mutação, beleza, mas não quer dizer que você vai ser um X-Men do Professor Xavier, quer dizer que você só tem uma mutação ali. Ou seja, são filmes que
não ofendem, mas também não saem muito do ordinário. Minha Santa Querupita, isso aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Minha Santa Querupita, pra vocês que talvez não lembrem, é o bordão do Fera, do Hank McCoy. Sempre que ele vê uma coisa potencialmente perigosa ou potencialmente espantosa, ele sempre fala, minha Santa Querupita. Minha Santa Querupita. E isso era o que eu falava sempre que eu via um filme dos X-Men muito abaixo da média. E Homo sapiens é como a galera do Magneto chama os humanos normais que não tem fator X, né? Eles chamam de Homo sapiens, já que eles entendem os mutantes como Homo superior. E na linguagem, né, no léxico dessa galera, o Homo sapiens e lixo é a mesma coisa, e aqui vai se dar a mesma lógica aqui em cima dos filmes. Filme dos X-Men que eu caracterizo como Homo sapiens, você deve imaginar que não serve nem pra botar no telhado pra tapar goteira. E agora vamos falar definitivamente dos filmes em ordem cronológica enquanto eu faço a minha tier list pra vocês. O primeiro, obviamente, é X-Men do ano de 2000. Eu acho um filme muito bem acertado em vários aspectos, principalmente no aspecto de roteiro. É um filme muito bem escrito. Eu não sei quem foi que escreveu esse filme, mas eu lembro que a direção é daquele desgraçado maldito do Bryan Singer, que se provou um grande de um... anos depois. Enfim, é um filme que eu acho que tem muitos acertos na escrita, o roteiro é muito bom, ele recorre a certas soluçõezinhas meio patéticas pra conseguir sintetizar alguns personagens. Eu gosto muito do Wolverine do Hugh Jackman aqui, pra mim é o momento onde ele realmente mais se parece com o Wolverine, é o Wolverine mais standard, mais parecido com os quadrinhos, mais parecido com a série de TV. Depois o Wolverine do Hugh Jackman foi criando os próprios caminhos, o que não tem nenhum problema com isso, é um personagem diferente, que criou os próprios caminhos ali no decorrer da franquia, mas aqui é onde ele tá mais parecido com o personagem original. A trama é boa, mas o meu grande problema com esse filme especificamente é que eu acredito que ele ainda tinha e viria a ter, né, a franquia ainda viria a ter nos tempos à frente, muita vergonha do material original. E a gente entende, é um fruto da época, né, e tal, as pessoas não estavam acostumadas ainda tanto com filmes de super-heróis super coloridos se levando a sério. Eu acho que o máximo que aconteceu dentro desse âmbito foi o Batman e Robin, que foi um fracasso de crítica, de bilheteria e de projeto no geral. Mas eu acho que, pelo menos aí a primeira trilogia, apesar de ter seus méritos, ainda tem muita vergonha do que é o universo X-Men dentro da Mansão X e as roupas coloridas e a relação entre eles e tal. Ainda há muita vergonha aqui do material original, então eu vou pegar X-Men de 2000 e vou classificá-lo como melhor no que faz, muito também por respeito ao culhão que foi, a coragem que foi adaptar esse filme do jeito que foi adaptado, e mesmo se utilizando desses empréstimos modais aí, de coisas como Matrix e outras questões aí, eu ainda acho esse filme muito bom, assisti ele recentemente e é excelente. Sem contar, né, que aí eu vou fazer uma conexão rapidinha com o desenho, que os dubladores do desenho foram praticamente todos importados aqui para o filme. Então o Hugh Jackman era o Isaac Bardavi, a Jean Grey era a Sylvia Salust e assim vai. Eu acho que o único realmente que trocou de dublagem foi o Ciclope do James Marsden, que não tinha nada a ver ali com as três vozes do desenho. Não dava pro Dário de Castro, não dava pro Hélio Ribeiro, não dava pra ninguém. Ele era um cara muito jovem, muito magro, então tinha que ter sido o Manolo Rey mesmo. Inclusive, aproveitando que a gente tocou no assunto de dublagem aqui nesse momento, vamos lembrar do nosso agora saudoso José Santa Cruz, que veio a falecer aí nos últimos dias. Grandíssimo dublador que fazia as vozes aí do Magneto, tanto no filme quanto também na série animada. Responsável aí pelas vozes de outros personagens, mas aqui a gente tá falando de X-Men, então vamos aproveitar para dar o nosso adeus ao saudosíssimo Santinha. Vai em paz, meu querido, e o seu trabalho sempre será lembrado nesse universo dos X-Men. Agora vamos falar de crème de la crème, vamos falar de X-Men 2, que eu acredito que pega muito do que já foi estabelecido no primeiro X-Men e consegue melhorar bastante. Os cenários são melhores, a Mansão X é muito melhor explorada, a gente vê vários ambientes diferentes que a gente não tinha visto lá no primeiro filme e há muito mérito nisso. O Wolverine do Hugh Jackman tá muito mais à vontade no papel, principalmente no papel de protagonista, né, que no primeiro filme a gente viu que o carisma do ator deu toda uma energia pro personagem e isso fez com que a galera gostasse muito do Wolverine do Hugh Jackman, então mete Wolverine protagonista aí na franquia toda. Então tem muito, tem uns 2 ou 3 filmes aqui, né, tem um que adapta até de uma forma bem interessante a saga Deus Ama, o Homem Mata nos quadrinhos, trazendo até uma nova roupagem no personagem do William Stryker, que pra fazer essa ligação com esse segundo filme dentro desse filme, que é
um filme quase que de origem do Wolverine, contando ali as entranhas da origem do Wolverine. Ele traz esse William Stryker alternativo como um personagem que iria unir essas duas vertentes. Enquanto o William Stryker nos quadrinhos é esse agente do preconceito e da segregação mutante dentro da religião, que ele era um padre, um frei e tal, um negócio assim, aqui no filme, além dele ser um político, o que faz muito sentido, ele também é a pessoa que chefiou o projeto Arma X. Não sei se diretamente, mas foi ele que tomou conta ali de tudo que aconteceu com o Wolverine. Acho muito bom, inclusive é tão satisfatório ver o Magneto e os X-Men agindo juntos pela primeira vez, assim. A gente ia meio que se acostumar com essa dinâmica nos quadrinhos, e agora em X-Men 97 também, mas foi a primeira vez que a gente viu isso aqui. Magneto não estando como líder, mas praticamente fazendo parte ali da equipe junto com a Mística e tal. Depois o Pyro vai embora com ele. Putz, esse filme é muito bom. Eu tô lembrando dele aqui enquanto eu falo com vocês. Esse filme é muito bom, continua muito bem escrito, é melhor que o primeiro, então eu vou colocar ele em ameaça nível ômega. Filmaço. Vamos falar agora de X-Men, o confronto final, The Last Stand. Para onde vai esse filme, né? Primeiro filme dos X-Men que eu vi no cinema, um dos primeiros filmes que eu vi legendado no cinema, então eu tenho um carinho a mais por ele, enquanto a maioria das pessoas só consegue ver os pontos negativos. Acho que tem muito mérito de escrita nesse filme, embora acredito eu que eles maltratem alguns personagens aí no decorrer dessa escrita. Eu gosto dessa trama da cura mutante que recorre aí nos quadrinhos vez por outra. A gente tá vendo um pouco disso também em X-Men 97, com a Tempestade meio que perdendo os poderes ali no comecinho da série. Eu gosto de como eles meio que retratam isso aqui no filme, colocando ali a percepção pública dos poderes dos mutantes quase como se fosse... Não, sendo uma doença que precisa de cura. E aí, pelo amor de Deus, uma pessoa que assiste isso aqui, assiste conteúdo dos X-Men e acha que pode falar que X-Men nunca teve a ver com preconceito, só passou a ter a ver com preconceito depois de Deus Ama Homem Mata, ou você tá sendo muito desonesto, ou você é burro. Você só pode ser burro, não tem outra escolha aqui. Mas enfim, eu gosto desse filme enquanto ele tá ali dentro desse âmbito da cura mutante. Quando ele passa a tentar adaptar X-Men Fênix Negra, né, a saga da Fênix Negra clássica ali dos anos 80, eu acho que ele degringola completamente. A Jean da Funk Jansen tá péssima aqui. O Magneto se envolvendo na situação, meu Deus, também péssimo. Eu gosto da cena da morte do professor e gosto que isso seja meio que culpa da Jean e do descontrole da Força Fênix. Eu não acho de todo ruim essa história de tentar adaptar a Força Fênix como um lado sombrio dos poderes da Jean Grey, mas não funciona, não é bom. Embora tenha gerado uma cena final de conclusão bastante interessante, em que o Wolverine, que parece ser o único personagem que consegue chegar perto da Jean Grey por conta do fator de cura dele, consegue finalmente matá-la e acabar com toda a situação que ela estava gerando de destruição e genocídio, morte ali, né? É uma cena muito boa, mas são cenas boas, são segmentos bons no meio de um filme completamente desconjuntado. E agora eu não sei onde é que eu vou colocar ele. Ele me ofende? Putz, ele me ofende um pouco. Mas ao mesmo tempo eu tenho carinho por ele, putz. Tô lembrando aqui das cenas e tal, enquanto eu falo com vocês. Talvez eu mude isso com o tempo, mas eu vou colocar ele aqui no Tem Fator X. Então é a escadinha aqui da primeira trilogia. O primeiro no meio, o segundo em cima, o terceiro aqui no Tem Fator X. Ele tem a ver com o que estava sendo estabelecido. Eu não acredito que, talvez se o Bryan Singer tivesse ficado pra direção, não tivesse ido dirigir o Superman o Retorno, eu não acredito que ele teria sido completamente oposto ao que esse foi. Provavelmente ele seria melhor dirigido, isso é fato. Esse filme é mal dirigido. Coloca ele aí por enquanto, depois quem sabe eu mudo. Tive que dar uma organizada aqui na cronologia, que eu percebi que tava errado e tal. Vamos falar então agora de X-Men Origins Wolverine. E isso aqui é uma atrocidade. Eu tenho até um certo carinho por esse filme, porque eu fui ver ele no cinema. Eu tava muito ansioso pra saber como é que eles iriam fazer ali, como é que eles iriam juntar as pontas com a franquia original pra fazer aqui o Origins Wolverine. Isso aqui ia virar uma franquia. X-Men Origins Magneto, tava planejado. X-Men Origins Tempestade, talvez viesse por aí também. Mas isso aqui é uma atrocidade. Efeitos visuais horríveis, uma história muito mal contada que não consegue ter um consenso no que vai adaptar.
pega influências daquilo que seria talvez Origens Wolverine, né, dos quadrinhos, que eu não lembro se é posterior ou anterior a isso aqui, pega um pouquinho do que seria Arma X, inventa um monte de coisa, cria essa relação de irmãos entre o Dente de Sabre e o Wolverine. Nossa, história e a bala apagadora de memória de Adamantium. Não, isso aqui vai pra Homo Sapiens. Não vou nem desenvolver muito. Isso aqui é uma atrocidade. O Hugh Jackman e o carisma dele não conseguiram de forma nenhuma salvar essa atrocidade que estava sendo feita aqui. Mas agora, saindo um pouco dessa atrocidade, dessa porcaria, vamos falar de X-Men Primeira Classe. Aqui sim é um filme incrível, é um filme muito legal, muito bem escrito, muito bem dirigido. Ouso dizer que talvez seja o melhor da franquia X-Men de todos os tempos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro, um ponto que eu quero ressaltar sobre X-Men Primeira Classe é a coragem que esse filme teve de pegar todo o status quo da franquia, que estava com um público super acostumado a ter o Wolverine do Hugh Jackman como protagonista, como ponto de vista, e aí tiram isso, colocam tudo isso pro lado. Eles tentaram fazer um reboot, que depois acabou virando um prequel. Eu realmente acredito que esse filme ia ser um reboot completo, mas ele acabou se tornando apenas um prequel do que viria a ser o primeiro X-Men de 2000, embora tenha ali uma série de incongruências, tipo, por exemplo, o Ciclope, que tinha na faixa dos 30 anos no primeiro X-Men lá em 2000, ter um irmão que provavelmente seria 50 anos mais velho que ele, que seria o Alex. Isso é uma incongruência temporal impossível de ignorar. Tem a parada lá do Darwin, que todo mundo fala que é um mutante que não dá pra morrer, aí os caras matam o mutante lá. Mas assim, putz, esse filme é tão bem dirigido, é tão bem escrito. O Matthew Vaughn, embora ele tenha uma pegada de direção muito forte, muito autoral, eu consigo ver isso contribuindo pro filme. É um filme muito bem ambientado nos anos 60, eu consigo ver a vibe James Bond circundando todo o filme, e sem falar no que eu acredito que é o maior mérito desse filme, que é a escalação do James McAvoy como Professor Xavier e do Michael Fassbender, ou Michael Fassbender, como Magneto. Pra mim, escalações extremamente acertadas, uma caracterização muito boa do Magneto. Ouso dizer, talvez uma caracterização, o ator não, uma caracterização melhor do que era o Magneto lá na primeira trilogia, embora eu sou completamente apaixonado pelo Magneto do Ian McKellen também. E assim, gosto muito dessa dupla que guia esse filme. Tenho meus problemas com a mística da Jennifer Lawrence, mas nada que me tire da tentação de realmente colocar esse filme em ameaça nível ômega. Acho ele melhor que X-Men 2? Putz, não acho. Acho que não. Acho que ele não é melhor que X-Men 2. Deixa ele aí mesmo. Enfim, vamos agora falar de Wolverine Imortal, primeiro filme do Wolverine depois de X-Men Origins Wolverine, que nem dá pra contar direito. Então, quando a gente entra nesse viés de comparação, vamos ver o que veio antes e o que tá sendo oferecido agora. Até um filme mediano pra baixo, como foi o que eles entregaram aqui, soou bastante bem, né? A gente já tinha o James Mangold aqui na direção, responsável por Logan futuramente. E assim, temos um filme de ação bem competente do Wolverine, na minha opinião. Eles pegam ali Eu, Wolverine, adaptam algumas coisinhas, não é a mesma história da HQ, a gente tem alguns personagens pincelados aqui, temos a Mariko, Yukio, família Ashida, assim, a gente tem os mesmos personagens-chave ali da história, mas não é a mesma história. A história dos quadrinhos não gira em torno da imortalidade do Wolverine, do fator de cura do Wolverine, mas eu gosto de como eles exploram isso na história. Eu gosto como eles transformaram o Wolverine nessa figura meio Ronin e tal, que também acontece meio nos quadrinhos, funciona de uma certa forma aqui no filme. Eu gosto de como o Hugh Jackman tava entregue nesse filme, ele tá muito melhor nesse filme do que tava no Origins Wolverine, com aquela atrocidade. Então eu acho que ele tava realmente aproveitando essa oportunidade pra construir o personagem dele fora do universo dos X-Men de uma maneira muito melhor. A gente ainda tem uns sonhos aqui malucos com a Jean, que eu acho que mostram essa continuidade desse filme realmente se passar depois dos eventos de X-Men 3, o que gera uma conexão bem bacana. Então eu acho que ele tem que ficar... Putz, eu acho que ele deveria ficar em Tem Fator X. Ele não é o melhor no que faz, né? O que é uma ironia. Ele não cabe aqui no melhor do que faz. Ele não é melhor, nem tá no mesmo nível do primeiro X-Men. Mas, putz, será que ele é melhor do que X-Men 3?
Putz, X-Men 3 é um caso sério, né? Acho que esse filme acaba tendo mais coração, embora tenha aquela parada do Samurai de Prata também, né? Que aquilo, puta merda. Vou colocar ele na frente, por carinho. Esse filme, inclusive, é uma das peças de divulgação desse filme em específico. Vai ser base aí pra minha próxima tatuagem, não vou dar spoiler pra vocês. Mas vou ter um carinho aí com esse filme. Ou quem sabe eu pegue esse filme aqui e coloque aqui no futuro? Talvez, pode ser. Vamos ver como é que vai seguir a lista. X-Men Dias de um Futuro Esquecido é o próximo filme na nossa cronologia. E assim, o Primeira Classe ele já tinha começado a bagunçar a cronologia dos X-Men. E aqui cagou-se foi tudo, né? X-Men Dias de um Futuro Esquecido caga de vez a cronologia dos X-Men. Mas é um filme de tantos méritos. Na minha opinião, esse filme é um No Way Home melhor que No Way Home. Ele primeiro fez essa parada de juntar duas ou mais gerações de versões de personagens de quadrinhos em um mesmo filme, fazendo isso aqui com as duas gerações de X-Men, com a geração comandada ali pelo Patrick Stewart e pelo Ian McKellen, e agora com a geração James McAvoy e Michael Fassbender. Eu gosto muito do que esse filme tenta fazer. A ambientação dele nos anos 70 é muito boa. Essa parada das cenas, né? A cena do Mercúrio, né? A primeira cena do Mercúrio aconteceu aqui. A cena da prisão do Magneto é maravilhosa. A cena do Magneto no estádio de futebol encurralando a galera por conta do Projeto Sentinela. Eu acho que o Projeto Sentinela poderia ter sido melhor adaptado, embora eu gosto da escalação do Peter Dinklage como Bolivar Trask. Acho muito bom também que eles trazem o protagonismo do Wolverine de volta. Eu sei que é a Kitty Pryde que volta no tempo no quadrinho original, eu li, mas eu gosto de como o Bryan Singer, voltando agora pra franquia, né, aquele desgraçado maldito, ele falou, o que deu certo na trilogia original? Deu certo o Hugh Jackman como Wolverine, então vamos tentar trazer isso de volta. Eu acho que funciona muito bem, né, eles ainda colocam ali a Kitty como um fator chave para eles conseguirem voltar no tempo. Acho a conclusão boa, embora aquela última ceninha final, pô, tava tudo resolvido, aí vocês me colocam aquela ceninha final em que o Stryker na real era a mística para bagunçar todo o entendimento do final do filme. Então, realmente, ele tem problemas, eu consigo ver os problemas. E uma coisa que muito pouca gente sabe que eu vou falar aqui, não posso deixar de falar. Esse filme tem uma versão estendida. E não é apenas uma versão estendida, eles chamam essa versão estendida de versão vampira, em que a vampira, inclusive, tem toda uma side quest lá no futuro, né, que inclusive as cenas do futuro desse filme são muito boas, em que eles vão trazer a vampira de volta, que estava presa em um outro ambiente, para poder tomar o lugar da Kitty, para manter o Wolverine no passado. E essa quest é muito boa, né, e traz a vampira dos filmes clássicos, da trilogia clássica, de volta. E putz, tem que ser essa versão que eu vou considerar aqui. Tudo bem que aqui é o pôster de outra versão, mas eu vou considerar essa versão vampira. E pra mim essa versão do filme é a Ameaça Nível Ômega. É a Ameaça Nível Ômega atrás de X-Men 2 e atrás de X-Men Primeira Classe. Mas ainda é a Ameaça Nível Ômega. Vocês vão me perdoar que esse filme é cheio de problema, mas pra mim tá no meu coração como Ameaça Nível Ômega. Deadpool 2016, primeiro filme do Mercenário Tagarela. Era um filme que a gente tava com muito hype, tava sendo muito esperado. Eu lembro da época que a gente tava esperando por esse filme, quando saíram os primeiros trailers, o quanto que a gente teorizava, o quanto que a gente divulgava. E assim, eu acho um filme redondíssimo. É um filme que pega tudo que tinha de mais complexo, complicado e maluco sobre esse personagem, condensa numa história palatável, fácil de entender, toda redondinha, com início, meio e fim, com uma noção de flashback muito boa, em que ele conta praticamente tudo que a gente deveria saber sobre esse personagem ali no começo do primeiro ato, e depois ele vai seguindo o filme na sua própria linha narrativa. Eu acho que tem uma organização de roteiro aí muito boa. Não é nenhum oh meu Deus, que filmaço e tal, mas é um filme que me marcou muito. Eu acho que o Ryan Reynolds foi imprescindível para esse filme funcionar. Esse filme não teria funcionado sem ele. Esse personagem talvez não funcionasse na mão de outro ator, embora, tudo bem, o Ryan Reynolds é aquele ator que sempre faz o mesmo personagem em todo filme que ele faz, que é ele mesmo, com certeza, mas ele funciona tão bem aqui como Deadpool, tão bem,
Putz, eu acho que esse filme aqui é obra-prima. Esse filme aqui é obra-prima, eu ainda coloco ele aqui, ó, na frente do Dias de um Futuro Esquecido. Acho que ele funciona um pouco melhor. Acho que ele cumpre todas as suas metas melhor que Dias de um Futuro Esquecido. E é um filme que eu tenho extremo carinho. Ainda tem uma brasileira no elenco, que é a Morena Baccarin. Então, tem Brasil, a gente passa um pano também. Somos bairristas a esse nível. Mas é isso, gente. Eu acho que é um filmaço, de verdade. O contrário de X-Men Apocalipse, que é o Minha Santa Querupita, assim, na definição do que significa Minha Santa Querupita. Bryan Singer voltando de novo pra direção, aquele desgraçado maldito. E aqui tem várias coisas que dão certo. Eu acho que a caracterização de vários personagens funciona, embora a atuação deles não funcione tão bem. Eu acho que o Ciclope foi bem mal escalado pra essa franquia. Eu gosto desse ator em outros projetos, mas não nesse. O Jogador Número 1, por exemplo, que ele tá, é bem legal. Esse filme, eu acho que ele não encaixou bem. Ao mesmo tempo, eu acho que é o primeiro filme que a gente realmente vê os X-Men funcionando bem como uma equipe grande, né? Não apenas uma ruma ali de 4 desocupados que vão ali deter o Magneto na Estátua da Liberdade. Não, esse filme tem uma equipe grande de X-Men, traz o Mercúrio de volta em mais uma cena boa pra caramba. Mas assim, aquele vilão, o Apocalipse, olha, eu só tinha contato com o Apocalipse até então, quando eu vi esse filme, do X-Men Evolution. E o X-Men Evolution, na minha opinião, faz uma bela adaptação do personagem. Você pode aí discordar de mim à vontade, mas eu acho bom. Esse filme aqui, isso aí não é o Apocalipse, é o Ivan Ooze dos Power Rangers. Desculpa dizer, piada velha, mas é o que acontece. Coitado do Oscar Isaac, sabe? É cheio de maquiagem, camadas e camadas de roupa e maquiagem, o cara não conseguia nem se expressar direito. Então, obviamente que ia ficar meio ruim. Temos aí, mais uma vez, a repetição da trama do Magneto, embora que a cena da família dele morrendo é bem forte, é bem emocionante, mas essa parada dos Cavaleiros do Apocalipse, que deveria ser uma coisa tão importante pra essa trama, super apressado. O Charles nesse filme, eu acho que o McAvoy só tá pior no Fênix Negra do que ele tá nesse filme aqui. Foi uma escadinha, a atuação dele foi ficando cada dia mais entediada, embora eu acho que o Fassbender mantenha o mesmo nível, embora o material não seja dos melhores. Eu acho que é o Simon Kinberg que estava no roteiro desse filme, eu posso estar errado, aí a edição me corrige, embora ele escreveu vários dos filmes dos X-Men, tem boa chance dele estar aparecendo aqui também, mas o roteiro do cara já estava começando a capengar. Quase que eu ia esquecendo, Sophie Turner de Jean Grey, sério? Não, eu sempre achei a Sophie Turner paíssima, muito fraca como atriz desde Game of Thrones. E aqui ela se prova ser uma Jean Grey que, se era pra ter alguma relação com a Jean Grey da Funky Jansen, nada a ver. Nada a ver, duas personagens completamente discrepantes entre si. Duas atrizes que não têm a mesma força nem que elas quisessem. A Funky Jansen tá degraus acima da Sophie Turner. O Noturno também super mal representado. O Arcanjo super mal representado nesse filme. É um Minha Santa Querupita, embora tenha méritos, tá? Vamos falar de filmaço, de melhor filme dos X-Men, de melhor filme do Wolverine de todos os tempos, Logan, que eu já vou meter aqui, ó, ameaça nível ômega máxima aqui na nossa tier list. Não tenho o que falar, esse filme é o melhor filme que a Fox já fez envolvendo os X-Men, é uma adaptação super interessante do clássico Old Man Logan, que eu tenho muito carinho. É um filme que realmente tira os próprios caminhos, ele pega uma leve inspiração realmente do que foi ali Old Man Logan e transforma numa história que até eu considero muito melhor. Eu acho que a história de Old Man Logan funciona muito bem nos quadrinhos e talvez não fosse funcionar bem em um filme que não tivesse aquele mesmo universo dos quadrinhos estabelecido, e aqui funciona tão bem, até o que não é dito, né, tipo, com literal, os diálogos expositivos no filme aqui é bem entendido por quem tá assistindo, toda essa parada dos mutantes terem perdido os poderes graças a uma modificação genética nos alimentos, e aí o Wolverine tá todo lascado, envelheceu, envenenado por conta do Adamantium, e o Professor Xavier com completo descontrole dos seus poderes, ali essa road movie dos dois pra conseguir levar a Laura a X-23, naquele lugar onde ela queria ir com os menininhos e tal. Muito bom esse filme, chorei demais com a morte do Wolverine. Imagino que é crescer tendo como babá eletrônica o Wolverine do Hugh Jackman e ser obrigado a ver ele morrer na sua frente. É lindo a homenagem que eles fazem a Hugh Jackman, é lindo tudo que eles conseguem construir nesse filme, mas ao mesmo tempo é brutal. E falando em brutal,
primeiro filme do Wolverine que realmente tem sangue, tem violência. Esse personagem precisava disso, não tem como dizer outra coisa, sabe? Então, super bem-vindo, super convidativo. Eu estava ansioso desde o primeiro momento que foi anunciado, sabendo que ia ter ali a X-23, que era mais uma personagem de X-Men Evolution, que é uma série que eu tenho muito carinho, muito carinho, que eu cresci assistindo no SBT. Então assim, esse filme pra mim é o filme, até então pelo menos, definitivo do Wolverine como personagem, definitivo para o Wolverine do Hugh Jackman. É simbólico que ele tenha parado de interpretar o Wolverine ali depois desse filme por anos e só vem a voltar aqui com o advento do multiverso, até pra não mexer no que foi estabelecido nesse filme. É maravilhoso, é tocante, é lindo, choro toda vez que assisto. Obra-prima, ameaça nível ômega, não tem o que fazer. Deadpool 2. Deadpool 2, ele tem praticamente todos os méritos do primeiro filme, então eu não vou nem me estender tanto nele aqui. Mas ele tem um probleminha básico, que é ser um filme não tão redondo quanto o primeiro. Eu consigo ver umas 3 ou 4 histórias sendo contadas ali naquele filme, de forma que parece que você abriu uma HQ do Deadpool e tem ali 2 ou 3 histórias que não necessariamente estão conectadas, né, mas que eles juntaram ali pra conseguir fechar a revista. Eu não curto muito esse formato não. E embora, né, eu consigo ver ali uma tentativa de juntar esses arcos, e aí tem o mérito de ter trazido o Josh Brolin pra ser o Cable, aquelas cenas deles dois na prisão são muito boas, o Ryan Reynolds continua afiadíssimo, tem ali o arco da morte da Vanessa, né, tem ali aquela cena final em que o Deadpool bagunça toda a timeline com a máquina do tempo do Cable, é maravilhoso, a gente nem tava falando de multiverso ainda, nem tava falando sobre viagem no tempo tanto assim ainda, e aí já veio esse filme fazer aí essa empreitada, fazer aí essa loucura. Mas, como eu disse a vocês, apesar de ser um filme cheio de méritos, eu não acho que ele seja melhor que o primeiro, porque pra mim, ser um filme mais redondo é um mérito entre filmes. Então, esse aqui é menos redondo, vou colocar ele aqui em melhor no que faz. E acho que ele é pior do que o primeiro X-Men, então vou colocar ele exatamente aí onde está. E agora só ficou o lixo, né, gente? Pelo amor de Deus. Só ficou o lixo aqui pra preencher. Eu não vou nem perder tanto tempo, porque esse vídeo já tá gigante. Putz, X-Men Fênix Negra, uma atrocidade, uma ofensa a tudo que representa a saga Fênix Negra nos quadrinhos, ou até nas animações. Se você assistiu a animação de 92, lá tem uma boa adaptação do que realmente foi o arco da Fênix Negra nos quadrinhos. E aqui eles se aproveitaram desse elenco pós-reboot, né? Aí tinha a Sophie Turner. No momento que eu soube que eles iam adaptar a Fênix Negra com a Jean Grey da Sophie Turner, eu já torci o nariz, já torci todo o meu corpo, retorci-me inteiro, porque pelo amor de Deus não tinha como isso aqui funcionar, teria que ser uma atriz muito boa pra segurar isso aqui. Nem a Funk Johnson conseguiu, né, tipo, fazer o que a gente gostaria de ter visto, e a Sophie Turner aqui foi muito pior, mas foi muito diferente. E aí começam os deméritos também, né? Começam os erros claros. Simon Kinberg no roteiro de X-Men 3, adaptando Fênix Negra de certa forma, e aqui Simon Kinberg no roteiro de novo e na direção. Esse cara nunca tinha dirigido filme nenhum. Esse filme é extremamente mal dirigido. Parece que não acontece nada. Você fica o tempo todo torcendo pra que ele acabe. A melhor parte dele são os créditos, sabe? A morte da Mística, meu Deus do céu, velho. A Jennifer Lawrence tinha tanta vontade assim de parar de ser a Mística, a ponto deles jogarem ela numa árvore, igual fizeram com o Wolverine, e tirarem ela do filme assim. Putz, muito ruim esse filme. O único mérito que eu consigo me lembrar que eu realmente elogiei nesse filme é o arco que escreveram pro Charles Xavier. Não é nem a atuação do McAvoy, mas é o arco que escolheram pra adaptar nem tanto, né, mas assim, pra criar no filme ali com ele, que é o fato de que vamos pegar o Charles Xavier e vamos tirar ele desse altar que muitos filmes e muitas HQs colocam ele, que é de ser esse personagem que é um santo na terra, tá sempre certo, é maravilhoso. Eu vou falar aqui pra vocês na sinceridade, eu não gosto do Xavier. Eu acho ele um personagem extremamente hipócrita, mas isso aí é o meu recorte do personagem, é o que eu li, eu consumi. Você pode ter outra percepção aí sobre o personagem, mas o que eu acho dele é que ele é muito hipócrita, e Magneto está e sempre esteve certo. Não há como ter igualdade e convivência pacífica com uma raça que tá tentando te matar o tempo todo, e isso eu tô falando obviamente dos humanos, dos Homo sapiens. Enfim, me estendendo demais, já fiz muita falação aqui de um filme que não merece. E Novos Mutantes, nossa, outro que me ofendeu. Assim, não me ofendeu exatamente pela qualidade do filme, tem méritos ali de tentar fazer um filme de terror e suspense ali com aquele universo eu nem lembro direito qual que lugar em que se passa aquele filme, mas é uma casa
um projeto assim meio de Casa Mal Assombrada, tem a brasileira Alice Braga no elenco, tem a Anya Taylor-Joy, tem o Mancha Solar nesse filme, né, o Roberto da Costa, mas eu acho que é só isso, né, tipo, o filme não funciona bem. Quando ele tenta ser terror, ele não funciona muito bem como terror, a trama dele não é engajante, os personagens são chatos, os personagens são, inclusive, eu acho que tem mais ou menos a mesma trama sendo adaptada em um episódio do X-Men Evolution, que a protagonista desse filme aparece e o episódio é melhor que o filme. A trama que desenvolvem pra essa personagem é melhor que o filme. Esse filme é muito ruim, gente. Muito ruim. E assim, se X-Men Fênix Negra já havia sido um soco no estômago pra quem acompanhou essa franquia durante todos esses anos, durante toda a infância e adolescência, e tá vendo que os passos finais da franquia, depois da compra da Fox pela Disney, tinha esse gosto de fim de festa, de seca criativa total, de não sabemos mais o que fazer, faz qualquer merda aí. Definitivamente, esses dois filmes representam muito bem esse momento da franquia X-Men, que era complicado ser fã de X-Men aqui, pelo amor de Deus, pelo menos dos filmes, né? Era complicado conseguir acompanhar a franquia aqui, e definitivamente esses dois filmes enterrariam X-Men por muito tempo, e felizmente, como eu falei pra vocês, nós estamos vivendo uma nova hype de X-Men aqui, e que bom que esses filmes não alteraram em nada o que a gente tá vivendo de X-Men hoje, com o X-Men 97, com o hype de Deadpool e Wolverine vindo aí. Que bom que a gente conseguiu esquecer, deletar esses dois filmes da nossa mente, porque se a gente tivesse levado em consideração eles do jeito que realmente eles deveriam ter tido relevância ali comparado ao que os outros filmes da franquia foram, a gente ia ter um traumazinho de X-Men aí pra conseguir superar. Felizmente não foi o que aconteceu. E é isso, essa é a minha tier list dos filmes dos X-Men da Fox. Eu quero saber agora qual é a sua tier list. Onde é que você posicionaria tal filme? Onde é que você acha que tal filme deveria estar? Se você concorda comigo, se discorda de mim, use os comentários como a sua forma de contribuir com esse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo que eu quero muito ler e saber as suas opiniões. E é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo da Toca do Nerd. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu pretendo fazer mais vídeos desse formato. Eu peço a você, por favor, não seguir pela qualidade do vídeo. Eu tô tentando criar aqui um formato em que eu consiga me desapegar um pouquinho de perfeccionismo pra poder gravar mais conteúdos pra vocês. Obviamente vocês querem que o canal seja alimentado, então eu preciso abrir um pouquinho de mão de qualidade e né, eu tô gravando com webcam, então vocês entenderam. Não posso ficar montando cenário aqui, sendo que eu tenho que trabalhar toda semana, fico cansado. É assim que eu tô conseguindo gravar conteúdos interessantes pra vocês. E é isso, a gente se vê então em Deadpool e Wolverine, né? Eu estou com muito hype aí, estou com muita ansiedade pra ver esse filme. Espero que vocês também estejam. Comentem, deixem o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e eu vejo você no próximo vídeo da Toca do Nerd. Falou, tchau, tchau!